Clyde conversa com sua filha enquanto trabalha em uma de suas invenções. Em certo momento, alguém bate em sua porta. Enquanto sua mulher termina a janta, Clyde se levanta para atender a porta. Assim que abre a porta, ele é surpreendido por um golpe. Dois bandidos entram na casa e o imobilizam. Eles são Darbs e Ames. Logo depois, os bandidos agridem sua mulher e o esfaqueiam para que ele seja incapaz de reagir. Clyde se desespera enquanto lentamente perde a consciência. Nick chega ao tribunal para participar do julgamento. Jonas pergunta para Nick em que pé está o caso Shelton. Nick responde que eles terão que fazer um acordo. Jonas responde desapontado, dizendo que eles haviam matado uma garotinha. Neste momento, percebemos que a família de Clyde não sobreviveu ao ataque dos bandidos. Jonas diz para Nick que ele tem que contar sobre o acordo para Clyde e que ele o espera na sala ao lado. Nick pergunta para Clyde se Clyde confia nele. Clyde responde que sim. Logo depois, ele explica sobre o acordo que será feito entre Darbs e Nick. Darbs se prontificou em depor contra Ames. Com esse depoimento, Ames pegaria pena de morte. Darby iria se declarar culpado e teria uma redução na pena, cumprindo no máximo 5 anos. Clyde se revolta com o acordo e Nick diz que já foi feito. Logo vemos Darbs em seu julgamento, assinando o acordo. Nick está claramente desconfortável. Darby diz que o destino é implacável e Ames merecia a pena de morte, ironizando a situação. Nick é rodeado por repórteres na porta do tribunal, onde Clyde está parado olhando fixamente com uma expressão vazia. Nick vai para casa incomodado com o resultado do julgamento, mas acha amparo nos braços de sua mulher que está grávida. Após isso, temos um salto de 10 anos ao futuro, onde vemos que a filha de Nick não só nasceu, como já é uma garota formada. A mulher de Nick pergunta se ele vai ao recital da filha. Ele diz que está com muito trabalho e que era para ela comprar o DVD do recital para eles assistirem juntos. Logo pega sua chave e sai para trabalhar. A sentença de Amy saiu e ele é condenado à morte. Em suas últimas palavras, ele diz que jura que não matou aquelas pessoas e que a pessoa errada está morrendo. O processo para a aplicação da sentença é iniciado, sendo aplicada uma sequência de drogas para que Amy morra sem dor. O efeito parece ser meio lento, mas tem algo errado. O que era para ser uma execução indolor acabou se tornando um filme de terror. Enquanto Ames agonizava, as pessoas saíam da sala. A sentença foi concluída e Ames deu seu último suspiro. A notícia da morte de Ames está no jornal. Darbs comemora sua liberdade pouco antes de receber uma ligação. Uma voz dizia que Darbs seria preso por adulterar as drogas da execução de Ames, uma vez que uma frase foi deixada na cena do crime e dizia a mesma coisa que Darbs havia dito para Nick no tribunal. O destino é implacável. Darbs corre desesperadamente por cima dos prédios, e a voz o guia para uma viatura onde tem um policial desacordado. Ao chegar na viatura, Darbs acorda o policial e manda ele dirigir. Momentos depois, eles chegam a um terreno baldio, onde Darbs está pronto para executar o policial. Antes que Darbs pudesse executá-lo, o policial se revela como Clyde, marido da mulher e criança que Darbs havia matado. A arma que Darbs pegou do policial estava adulterada, banhada em veneno paralisante, e Darbs sequer conseguiu se mexer após isso. Clyde leva Darbs ao seu armazém e tira sua vida de forma brutal, porém totalmente metódica. Nick recebe uma ligação de Dunnigan. Ele diz que encontrou Darbs, mas não de uma boa maneira. As suspeitas caem sobre Clyde, que se entrega logo após. Vasculhando as coisas de Clyde, os investigadores percebem que ele é um sujeito extremamente inteligente e que vem há um bom tempo estudando advocacia. Clyde agora está preso sob custódia de Nick. Nick diz que eles precisam de uma confissão. A filha de Nick recebe em sua casa o DVD do recital. Ela pede para sua mãe que a deixe assistir e insiste, mas sua mãe diz que só vão assistir quando seu pai chegar. Ela insiste em assistir sozinha. Porém, o vídeo não era sobre o recital, e sim sobre uma coisa muito ruim. Nick interroga Clyde, que pede para fazer um acordo. Clyde pede uma cama para sua cela e diz que a sua tem ondulações. Nick não entende muito bem o seu pedido e dá risada em primeiro momento. Clyde deixa claro que se tiver a sua cama, confessaria o assassinato de Darbs e Ames. Mesmo relutante, Nick aceita. Nick recebe uma ligação de sua casa. Sua mulher e sua filha estão desesperadas com o conteúdo do DVD. Nick as acalma e diz que logo estará em casa. Sarah, que está investigando Clyde, descobre que Clyde adquiriu 9 imóveis em seu nome e transferiu para uma empresa no Panamá, onde seria difícil obter qualquer informação. Nick pede para que descubram por que Clyde esconde essas propriedades. Clyde está em seu julgamento e Nick apresenta seus argumentos à juíza. A juíza questiona que Nick não tem provas. Clyde dispensou seu advogado e está representando sua própria defesa. Ao começar a argumentar, todos ficam impressionados com sua capacidade e conhecimento em direito. A juíza encerra o caso e concede a liberdade ao Clyde. Antes que pudesse sair do tribunal, Clyde, em um surto, começa a insultar de maneira violenta a juíza, que ordena que ele seja preso novamente. Clyde diz para Nick que estava falando sério sobre o acordo e conta de maneira extremamente detalhada como matou Darbs e Ames. Nick diz que eles o pegaram e que iria para casa, enquanto Clyde iria para a cadeia. Clyde pede outro acordo para Nick. Ele deseja um almoço completo do restaurante Del Friscos. Nick ironiza o pedido de Clyde e diz que ele não tem nada para fazer um acordo. Nesse momento, Clyde pergunta se a vida de Bill Reynolds era o suficiente. Bill Reynolds era o advogado de Darbs. Sarah liga para a casa de Bill, porém sua esposa diz que ele está desaparecido há 3 dias. Clyde olha para a câmera e diz que quer seu almoço às 3 em ponto. Nick aceita o seu acordo. O almoço de Clyde chegou às 3:08. Clyde questiona o porquê do atraso e diz que pontualidade é essencial para estabelecer uma relação de confiança. Logo, Clyde passa alguns números de coordenadas. Nick se apressa, pois já estão 8 minutos atrasados. Chegando ao ponto das
coordenadas, Nick percebe que Bill está enterrado e começa a cavar. O companheiro de cela de Clyde o olha com um olhar intimidador. Clyde o convida para almoçar, enquanto os dois escutam música. Eles parecem estar bem descontraídos, porém Clyde retira um osso pontiagudo e o esconde. Logo depois ele golpeia seu companheiro de cela no pescoço, tirando sua vida ali mesmo. Nick continua cavando para encontrar Bill. Logo que o desenterra, Dunnigan percebe que Bill já está morto. Dunnigan diz que ele está algemado enquanto recebe soro e oxigênio. Nick pergunta a Dunnigan que horas são. Nick diz que eles levaram 15 minutos para chegar ao local e que o oxigênio parou às 13h15. Portanto, se o almoço de Clyde não tivesse atrasado, Bill ainda poderia estar vivo. Logo depois, Nick recebe uma ligação de Sarah avisando que Clyde havia matado seu companheiro de cela. Sarah diz que o diretor do presídio está furioso e que o colocará na solitária. Sarah diz que achou uma maneira para descobrir sobre as propriedades de Clyde no Panamá. Nick sai com Jonas para encontrar uma pessoa. A pessoa se revela como sendo um antigo colega do trabalho de Clyde e diz que Clyde era um gênio e que alguém deve ter o irritado muito. Nick pergunta como pará-lo. O antigo colega de Clyde o aconselha a entrar na cela e atirar na cabeça de Clyde e que seria o único jeito de pará-lo. Diz também que Clyde vai atrás de qualquer um que esteja envolvido com aquele caso. Jonas e Nick vão até a juíza que julgou Darbs e que também fez o julgamento do Clyde. Pedem para que ela invente um pretexto e restrinja os movimentos de Clyde, tirando seu banho de sol e horário livre. A juíza reluta um pouco, mas acaba aceitando. Nesse momento, ela recebe uma ligação e algo inesperado acontece. O celular explode inesperadamente, matando a juíza ali mesmo. Nick e Jonas ficam perplexos e se afastam horrorizados. Nick questiona por que Clyde matou a juíza e diz que a vingança não mudará nada. Clyde diz que não está atrás de vingança. Ele diz que quer mudar o sistema de justiça, que era imperfeito e negava justiça para alguns. Clyde oferece um último acordo para Nick. Diz para Nick o libertá-lo e retirar todas as acusações que eles têm contra ele até às 6 da manhã. Nick questiona o que aconteceria se eles não aceitassem um acordo. Nesse momento, Clyde fica sério e diz que, no caso deles não aceitarem um acordo, ele mataria todo mundo. Nick não atende o pedido de Clyde e reúne toda a sua equipe para tentar descobrir como Clyde consegue fazer o que faz. Logo quando está se aproximando às 6 da manhã, a equipe de Nick está coberta de medo e tensão e olha atentamente a cada segundo para o relógio. Às 6 horas nada acontece e Nick tranquiliza sua equipe, dizendo que tudo iria acabar bem. Todos estão se despedindo e indo descansar para depois começar o trabalho novamente. Assim que o primeiro carro é ligado no estacionamento, podemos ouvir uma explosão. O carro de um dos membros de sua equipe tinha explodido e as chamas tomaram conta. Uma sequência de explosões tomou conta do lugar, concretizando assim o que Clyde havia prometido. Sarah agora está presa em seu carro com o destino batendo em sua porta. Nick se desespera ao prever o que ia acontecer. Assim, inevitavelmente, o carro de Sarah explode, tirando a vida da investigadora. No total, foram 6 membros da equipe de Nick que perderam suas vidas. A cidade agora está em estado de alerta e a prefeita está furiosa. Ela questiona como Clyde continua matando as pessoas mesmo estando preso. Nick responde que até o momento eles não sabem. Nick promete à prefeita que Clyde não machucará mais ninguém. Nick pede para ver Clyde fora do presídio onde não tem câmeras. Antes mesmo de Clyde falar algo, Nick o agride com bastante violência. Nick diz que se Darbs e Ames fossem a julgamento sem acordo, eles poderiam ficar livres. Clyde diz que poderia conviver com isso se Nick ao menos tivesse tentado. Nick vai ao funeral de Sarah. Jonas se questiona se foram eles que causaram isso. Nick responde que não, mesmo parecendo não acreditar nisso. Eles estão sendo escoltados para fora quando de repente algo surge entre os túmulos e lápides. Um robô comandado por uma figura estranha se movimenta entre os túmulos e solta um pulso eletromagnético que faz com que todos os carros parem. Nick pede para que tirem Jonas dali, mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, uma chuva de balas caiu sobre o carro onde Jonas estava, o deixando gravemente ferido. Nick corre desesperadamente em direção ao carro de seu amigo, porém Dunnigan o segura e alerta que é perigoso. O robô ainda disparou um míssil em direção ao veículo de Jonas, acabando assim com qualquer possibilidade dele se salvar. Nick agora está revoltado com a situação e trabalha dia e noite para pegar Clyde. A prefeita emite uma mensagem de alerta para os moradores da cidade e faz diversos bloqueios ao redor de toda a cidade a fim de tentar capturar um possível cúmplice de Clyde. Dunnigan explica para Nick que a arma que matou Jonas era um robô de desarmar bomba, que utilizava munição antitanque e tinha visão noturna. Diz também que talvez Clyde o tenha deixado por último. Nick recebe uma mensagem de Chester, namorado de sua amiga Sarah, que o ajuda a descobrir sobre as propriedades de Clyde. Nick cruza alguns dados sobre vendas de prédios industriais e consegue encontrar as propriedades de Clyde. Nick percebe que Clyde comprou um armazém ao lado do presídio em que está preso e chama Dunnigan para ir até lá. Os dois estão procurando algo, mesmo sem saber o que é exatamente. Nick e Dunnigan encontram um túnel que vai direto para o presídio e uma sala com diversos mantimentos e disfarces. Dunnigan percebe uma escotilha e ao abrir se depara com uma surpresa. A escotilha dava exatamente na cela de Clyde dentro do presídio. Clyde aparece disfarçado e entra escondido em uma reunião de segurança da prefeita. Logo após ser revistado, a segurança o libera sem problemas. Nick descobre que o plano de Clyde era explodir a prefeitura, matando assim um grande número de pessoas. Enquanto isso, Clyde monta uma bomba que havia escondido dentro do seu equipamento. Nick se apressa ao tentar pegar Clyde no ato, porém Clyde já havia saído da prefeitura. Nick percebe uma mala que não era para estar ali. Um membro do esquadrão antibomba averigua a mala e abre com cuidado. Assim que ele abre a mala, ele percebe que não era uma bomba normal, mas sim napalm, um explosivo extremamente poderoso que vai explodir o andar inteiro. A bomba é ativada através de uma ligação feita através do celular. Dunnigan se desespera e pergunta ao Nick o que vão fazer, mas Nick percebe que Clyde está de olho e pede para ele se acalmar. Uma equipe está posicionada à frente do armazém de Clyde, ao lado do presídio. Eles avisam Nick que Clyde chegou ao armazém.
Clyde se apressa em voltar para sua cela, porém Nick já o aguardava sua chegada. Clyde fica espantado ao ver Nick em sua cela. Eles começam a discutir sobre a moralidade de suas escolhas, e Nick questiona se Clyde havia conseguido a paz que tanto desejava. Clyde pergunta se eles deveriam fazer outro acordo, porém Nick responde que não faz mais acordo com assassinos, e que havia aprendido isso com Clyde. Clyde dá os parabéns ao Nick e faz a chamada para o celular bomba. Nick diz que Clyde terá que conviver com suas escolhas para o resto de sua vida, o que pelas suas contas isso daria em torno de 25 segundos. Nick sai correndo do bloco e de perto da cela de Clyde, que percebe que havia sido enganado. Nick colocou a bomba de napalm dentro da cela, e ao fazer a ligação, Clyde condenou a si mesmo. No final vemos a luta de Clyde acabar em uma grande bola de fogo, enquanto Nick sai visivelmente aliviado por tudo ter acabado.